Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2013, programa número 155. Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Confira as manchetes desta edição. São Paulo foi o estado com mais representantes nas Paralimpíadas Escolares desse ano. Salão exibe andadores robotizados para a pessoa com deficiência motora ou visual. Museu investe em acessibilidade de acervo e atendimento em Santa Catarina. E escolas descumprem a inclusão de pessoas com deficiência. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. São Paulo foi o estado com mais representantes nas Paralimpíadas Escolares desse ano. São 145 atletas que competiram em São Paulo, com a participação de cerca de 1.300 atletas com deficiência de todos os estados do país, além do Distrito Federal. Isso faz com que as Paralimpíadas Escolares sejam o maior evento de atletas paralímpicos do mundo em idade escolar. O Rio de Janeiro é o segundo em número de representantes, com 116, seguido pela vizinha Minas Gerais, com 104 atletas. A maioria paulista nas Paralimpíadas Escolares se deve ao incentivo do governo do estado, que mantém o time São Paulo Paralímpico. O programa apoia alguns dos principais atletas paralímpicos nacionais, o que serve de inspiração aos jovens. No quarto lugar geral em número de inscritos está o Pará, com 98 atletas. O alto número de competidores se deve ao fato de que uma das grandes estrelas do atletismo paralímpico do Brasil e do mundo atualmente seja daquele estado. Alan Fonteles, campeão mundial de atletismo e campeão paralímpico em Londres, nasceu em Marabá, a cerca de 680 quilômetros de Belém, na capital do Pará. Foi na região que o velocista conheceu o atletismo e de lá despontou para o mundo. Grande influência para as crianças do estado. Alan competiu pela primeira vez justamente nas Paralimpíadas Escolares em 2006. O Comitê Paralímpico Brasileiro também convidou atletas do Reino Unido para disputar a competição. Os britânicos foram representados por 22 competidores em 4 modalidades. Nos jogos do ano passado, o Rio de Janeiro venceu com 80 pontos, São Paulo ficou em segundo com 69 e Santa Catarina em terceiro com 35. O estado vencedor é determinado pela quantidade de pontos atingidos em cada modalidade, de acordo com a colocação das equipes ao final das disputas. Durante os 4 dias das Paralimpíadas Escolares, os atletas disputaram 10 modalidades: bocha, judô, tênis de mesa, voleibol sentado, futebol de 5 para cegos, futebol de 7 para portadores de paralisia cerebral, goalball, tênis em cadeira de rodas, natação e atletismo. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com DAO, mas não dá para viver sem trabalho. Sua empresa tem responsabilidade social? As oportunidades não possuem limites. Eles podem fazer muito mais do que você pensa. Basta enxergar as suas verdadeiras eficiências. De um lado, as pessoas com deficiência aprendem uma profissão. Do outro lado, ensinam a superar limites. Acesse o nosso site jornalinclusãobrasil.com.br e divulgue vagas para profissionais com deficiência. Ciência e tecnologia. Salão exibe andadores robotizados para pessoa com deficiência motora ou visual. Enquanto a maioria dos salões internacionais de automóveis funciona como vitrine para o lançamento de carros, o Tokyo Motor Show é o mais abrangente e desempenha o papel de uma verdadeira feira de mobilidade, reunindo soluções para os mais variados tipos de público. Uma das novidades da edição 2013 da mostra japonesa é o Lightbolt, uma espécie de andador robotizado desenvolvido pela empresa NSK, que guia pessoas com deficiência visual por ruas ou dentro de ambientes repletos de móveis. Sensores detectam obstáculos e corrigem a rota. Para passeios mais longos, é possível acionar o GPS por comando de voz e deixar que o equipamento indique o caminho. Esse andador ainda está em desenvolvimento e à procura de um investidor, e por isso não tem estimativa de preço. Esse também é o caso das pernas biônicas, idealizadas pela Honda para ajudar na locomoção de pessoas com deficiência física ou limitações de movimentos, como os mais idosos. De acordo com técnicos da empresa, o sistema reduz em quase metade o esforço necessário para a pessoa caminhar ou subir escadas, por exemplo.
O equipamento deve ser lançado no mercado asiático nos próximos anos. Outra solução apresentada pela Honda no Salão de Tóquio é a cadeira inteligente Unicub, própria para deslocamentos em escritórios e espaços com restrição de circulação de veículos automotores. Basta inclinar o tronco na direção desejada para que o assento com rodas se desloque na velocidade de uma pessoa a pé. Educação no trânsito. Vagas para deficientes e idosos. Pode parar com essa desculpa de que é rapidinho. Respeite quem precisa dela e não passe por cima do direito dos outros. E se for na sua vaga, tem problema? A falta de respeito é uma deficiência grave. Cultura, lazer e turismo. Museu investe em acessibilidade de acervo e atendimento em Santa Catarina. Com a procura crescente a fim de qualificar as visitas, a coordenação do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville está investindo em projetos educativos que procuram democratizar o espaço com ênfase na acessibilidade. Em projeto financiado pelo Ministério da Justiça, por meio do Fundo dos Direitos Difusos, o museu desenvolve desde 2012 o primeiro vídeo institucional e um livro. O vídeo vai ter tradução em Libras para incluir as pessoas com deficiência auditiva e o conteúdo do livro vai ser gravado em CD para atender as pessoas com deficiência visual. O coordenador do museu diz que estão investindo em uma nova apresentação, com textos que privilegiem letras com contraste visual e com a tradução desses textos em braille. Também estão finalizando um áudio guia, ferramenta que vai oferecer ao cego uma autonomia para andar pelo museu. Além disso, a educadora e os monitores fizeram curso de Libras para se comunicar e entender a cultura surda. Atualmente estão interditados o galpão de tecnologia patrimonial, com o projeto de restauro aguardando a aprovação do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, e o terceiro pavimento do casarão principal, que está com licitação aberta para execução de obras estruturais. O segundo pavimento foi fechado em 20 de agosto para registro fotográfico do acervo, que vai compor um banco de dados disponível para consulta online. A estimativa é de que todas as obras dos dois primeiros sejam concluídas até o final deste ano. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Deficiente Ciente. Escolas descumprem a inclusão de pessoas com deficiência. A Lei da Educação Inclusiva prevê que toda a escola deve receber crianças e adolescentes com deficiência. Para isso é preciso adaptar a estrutura física, os equipamentos e profissionais para atendimento adequado a esses alunos. Mas algumas instituições de ensino descumprem as exigências. Ao se deparar com as dificuldades de entrada nessas escolas, muitos pais não sabem como agir e garantir o direito dos filhos de frequentar as aulas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, mesmo que a escola seja particular, a regra que prevalece é a da Política Nacional de Educação. A OAB acrescenta ainda que o serviço de apoio especializado é um direito. Além disso, as famílias que se sentirem prejudicadas devem apresentar denúncia ao Ministério Público. A recusa de matrícula de pessoas com deficiência pode gerar processo criminal. Em Minas Gerais, a educação inclusiva da rede pública atende mais de 20 mil alunos. Em uma escola do bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, professores especializados complementam a educação com jogos e brincadeiras. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie o seu currículo para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Muito obrigada por nos acompanhar no programa de hoje. Bom dia para você, obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariane Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: Ana Paula Iabito, André Nunes, Marinalva de Almeida, Priscila Leal e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.